Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, agora em Provérbios 19, verso 20. Lá no verso 20, a minha tradução diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábio nos teus dias por vir. Amém? Aqui diz que cada vez que a gente escuta o conselho, cada vez que a gente é instruído e a gente toma isso para a nossa vida, quem sai ganhando é a gente. Amém? E hoje eu separei aqui, como são 4 anos, eu vou deixar 4 conselhos. Toda empresa de sucesso, ela tem ferramentas dentro da administração dela que comandam a forma com que ela vai crescer, para onde ela vai crescer, de que forma ela vai crescer. Toda marca mundial um dia começou pequena. A Coca-Cola começou pequena, o Walmart começou pequeno, e são todas empresas hoje espalhadas pelo mundo todo. E elas têm dentro da administração delas algumas ferramentas, né, algumas siglas. Quem estuda, né, quem sabe mais ou menos desse mundo, vai saber que existem algumas siglas, ferramentas de administração que comandam isso. Eu criei a minha ferramenta, né, de como obter sucesso na vida. E eu vou trazer ela hoje para você aqui. A sigla minha é POTE, P-O-T-E. A primeira coisa que eu aplico na minha vida para me obter sucesso se chama perdão. Vira para a pessoa que está do meu lado e fala para ele: perdão. O perdão é uma coisa muito bonita de ser falada, muito bonita de ser pregada e muito difícil de ser aplicada. Porque no momento em que o perdão é um conselho meu para uma pessoa do meu lado, é fácil. O duro é quando eu tenho que perdoar alguém. O difícil é quando eu tenho que perdoar alguém e eu sou a pessoa mais prejudicada. O difícil é quando o perdão coloca em jogo coisas que definem a minha vida, coisas que mexeram com a minha estrutura emocional. Eu fiz uma anotação aqui que fala o seguinte, fala assim: perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Perdoa porque lá naquela única oração que Jesus te ensinou e deixou registrada no Evangelho de Lucas 11:4, tem um trecho que diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve. Ali dentro da oração que Jesus te ensinou, ele fala o seguinte, ele fala assim: se você aprender a perdoar, você vai ter os seus pecados perdoados. O contrário diz: se você não sabe perdoar, nenhum dos seus pecados vão ser perdoados. Aí eu vou um pouquinho além e eu pego a Bíblia como meu manual e a Bíblia me ensina que se eu tenho algo contra o meu irmão, nem ofertar eu posso. A Bíblia fala que se eu tenho algo contra alguém, alguma mágoa, alguma chateação, e eu não resolvo isso dentro de mim, até a música que eu canto achando que estou adorando a Deus está batendo no teto e voltando. E aí eu vou para um outro lado. Quando eu não sei perdoar, quando eu sou profissional em guardar mágoa, eu adoeço. As dores, as mágoas, aquelas aflições, aquelas angústias vão te jogar dentro da depressão. Essas coisas vão te jogar dentro do câncer, vão te jogar dentro de doenças que são muito mais destrutivas quando o teu emocional está prejudicado. Eu faço apoio a um grupo de mulheres com câncer e as histórias que eu mais escuto, aquelas que são otimistas, aquelas que são... Não basta ser valente, o câncer ele não é uma pessoa valente, não basta ser valente, mas as pessoas que são alegres, aqueles que são otimistas,
aqueles que são sonhadores, saem. E aqueles que são negativos, aqueles que já são tristes por natureza, ele dura muito pouco tempo, porque o câncer vai tomando algumas coisas dele que era a única coisa que ele tinha. Quando você lembrar de perdão, lembra que você precisa de perdão. E quando você perdoa, você não é bonzinho. Quando você perdoa, isso não é mérito seu. Quando você perdoa, você é inteligente. Porque a Bíblia te ensina que perdoar é bom. Esse é o meu primeiro conselho para a igreja que quer ter sucesso. Quando eu falo igreja, eu não estou falando desta igreja. Essa daqui já tem sucesso. Está há 4 anos aberta e funcionando. E vai daqui para diante. Quando eu digo igreja, eu estou falando de você. O segundo conselho que eu tenho para você está lá na letra O. E não podia ser outro, né? O segundo conselho de sucesso é obedecer. À medida em que eu obedeço, à medida em que eu sei quem é Deus e a Ele eu obedeço, as coisas têm que dar certo. Tudo tem que caminhar bem. Ah, mas as coisas da minha vida não estão dando certo, alguma coisa está acontecendo errado. Porque se não é uma aprovação para te promover, é uma aprovação porque algo dentro daquilo que você está fazendo não está correto. E aí é necessário estar sempre se avaliando. Toda empresa tem dentro da sua estrutura administrativa um processo onde ela se reavalia. Ela avalia o tempo todo. Eu estou crescendo, eu estou competindo, eu estou melhorando? Não. Então vamos reavaliar, vamos traçar novas metas, vamos reavaliar nossa visão, nossa missão, que ela começa tudo de novo. Existem histórias de grandes empresas hoje que faliram 14, 15 vezes antes de dar certo. Se você pegar a história de homens como Bill Gates, do iPhone, se você pegar grandes empresas, as empresas mais caras do mundo, elas já deram errado. A diferença é que eles nunca desistiram. Quando eu falo de obedecer, eu lembro de um ditado popular que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é o que diz o povo, né? Mas o meu Deus, quando Ele escreve, até a linha é dele. Então a linha não é torta. Deus escreve certo por linhas retas. Torto é o coração do homem que escolheu não obedecer aquilo que Deus escreveu. E aí eu começo a entender que muitas vezes a gente escuta só o que a gente quer. A gente tem uma facilidade de absorver só aquilo que é bom para a gente, ou que a gente acha que é bom para a gente. Lá em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Quando eu digo obedecer, eu vou falar de uma missão só, de uma ordem só que você tem que obedecer. O restante é consequência. Mandamento, você já sabe que é regra. A Bíblia tem vários conselhos para você obedecer, e isso é regra. Isso não sou eu que estou dizendo. Mas eu vou lembrar você como igreja de uma ordem a qual você tem que obedecer. E essa ordem é ir. É fazer discípulos. É ensinar. É levar pessoas, é influenciar pessoas. E o que eu mais tenho visto são os evangélicos serem influenciados. A coisa que eu mais vejo é a nossa identidade sendo corrompida, porque a gente não sabe direito quem a gente é. Eu cresci na igreja onde eu era chamado de protestante. Já não é uma coisa que leva a gente a pensar numa coisa boa. Porque protestante, a gente lembra manifestante, protestante, parece que é um negócio ruim.
Mas eu me lembro que naquela época a gente não trocava, a gente não fazia troca de princípio. Não é ponto. Às vezes, por agradar, a gente deixa de defender aquilo que a gente acredita. Eu tenho muitos amigos e nunca perdi nenhum deles porque falei a verdade ou falei daquilo que acredito. Porque até quando eu falo do que acredito, se eu sei falar com amor, eu preservo o meu amigo. Hoje, o tema mais difícil de se falar é a homossexualidade. Existe um negócio, uma atmosfera quando você toca nisso, que parece que você já é preconceituoso só de falar essa palavra. Na minha Bíblia existe algo que fala que isso não é. Eu tenho vários amigos homossexuais, vários. Todos eles já ouviram eu falar sobre isso. Todos. E nenhum deles deixou de ser meu amigo. Muito pelo contrário. Eu ouço deles eles dizerem que me amam, porque mesmo não concordando com eles, eu amo eles e oro por eles. Às vezes falta na gente a atitude de pregar aquilo que a gente acredita, mas continuar amando, continuar abraçando, continuar vivendo. O preconceito nasce quando a gente deixa de amar e não quando a gente fala a verdade. O próximo conselho que eu teria para dar para a igreja seria o discipular. Muita gente acredita, e eu não sei se aqui vocês acreditam, muita gente acredita que o discipular nasceu em Jesus. Jesus foi o primeiro que saiu discipulando, né? E as pessoas seguiram, e a coisa aconteceu e chegou até a gente. Eu quero dizer para você que Jesus não foi o primeiro homem que discipulou. Da mesma forma que o profeta Isaías anunciava a vinda de Jesus, esse mesmo profeta anuncia a vinda de João Batista. João Batista já tinha discípulos e já tinha seguidores. João tinha o papel de começar o ministério de Jesus, porque Jesus, até os 30 anos, tinha que honrar a família dele, obedecer a família dele, e o ministério dele só duraria 3 anos. Então João é quem começa. A parte mais difícil fica por conta de João. Eu acredito que se alguém aqui ouvisse Deus falando: ó, fulano, vai lá para a beirada do rio do Sapucaí, e lá você vai ficar gritando para as pessoas se arrependerem, e lá você vai batizar, sendo que isso não existia, você não faria. Eu ia ficar em dúvida. João Batista ouve aquela voz e pela primeira vez ele vai para lá. E acredite se quiser, ele começou a ensinar pessoas. Ele começou a discipular pessoas. Pessoas começaram a seguir João. A Bíblia fala que quando Jesus encontrou com João, os discípulos de João seguiram a Jesus, porque João mandou. Falou: segue ele, é ele que é o homem. Ele é o cara, pode ir, é dele que eu tenho falado. E foi ali, quando ele ficou sozinho, que ele foi preso e logo em seguida foi morto. João em momento nenhum tomou para si a fama, o sucesso, a glória do que ele estava fazendo. Mas ele entendeu que ele estava ali para preparar o caminho para alguém. Você está aqui para preparar o caminho para alguém. Jesus te alcançou para que você preparasse o caminho para alguém chegar depois de você. Quantas vezes você tem acordado pela manhã sabendo, porque você sabe que Jesus vai voltar? Quantas vezes você se preocupou em levantar da tua casa e falar: não, hoje eu preciso falar para fulano, para ciclano, porque Jesus está às portas e eu tenho a necessidade de falar para as pessoas que esse tempo está se encurtando.
Quantas vezes isso tem ardido dentro do teu coração? Quantas vezes... Mas dá um papel para eu te falar. Porque eu fico aqui, eu vou pregando e eles vão lembrando do remédio. Não, toma cedo mesmo. Amém. Às vezes a gente fica tão feliz com o Evangelho, a gente fica tão feliz e tão envolvido com as músicas, com a adoração, porque é tudo muito bom, mas a gente se esquece do propósito da nossa vida. Se esquece por que você está ocupando esse lugar hoje. Porque a função de ganhar pessoas, de trazer pessoas, não é do pastor. Já reparou nisso? Às vezes as pessoas culpam o pastor porque a igreja está vazia. Ah, vou naquela igreja não, o pastor está lá sozinho, está ele mais uns 3, 4 lá, eu sou o quarto lá e acho que eu vou mudar para uma igreja mais cheia, porque o pastor de lá deve ser melhor. A função de encher uma igreja, de aumentar os horários de culto, de tanta gente dentro de uma igreja, é seu. Esse é o seu papel. O pastor foi chamado para cuidar. Quem tem que gerar a ovelha é a ovelha. Não é assim? A lógica não é essa? Então às vezes a gente é negligente com o chamado da nossa vida e aponta o dedo para os outros. E passando do discipular, porque cuidar de pessoas, ganhar pessoas faz parte do discipular. Não pense que você vai lá e chama uma pessoa para vir no culto, chega aqui, ele senta aqui, você senta do outro lado, nem cumprimenta ele no final do culto. Isso não é discipular. Discipular é vir com ele até a igreja, sentar do lado dele, abrir a Bíblia, porque ele ainda não sabe, ele não conhece, cantar as letras do lado dele, abraçar ele, vai de volta com ele para a casa dele, ora com ele, ouve os problemas dele, até ele ter força, até ele ter consistência, e ele está firme, e aí você larga dele e vai buscar outro. E é assim que funciona o discipulado. E o último conselho seria o E, que é o enviar. E aqui, quando a gente fala de enviar, eu vou usar uma coisa muito comum. É muito fácil enviar piadinha pelo WhatsApp, não é? Você recebe, dá risada, fala, opa, que legal, lembrei de fulano. Aí você encaminha, aí envia para outra pessoa. O difícil é quando a gente vê Deus chamando e falar, Senhor, envia-me a mim. Isso é difícil. Josué 1,16. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Dentro desse texto aqui, Moisés tinha falecido, Moisés tinha morrido, assume Josué, e os mesmos homens que seguiam as ordens de Moisés agora estão debaixo das ordens de Josué. A diferença é que Moisés era o salvador do povo, era o homem que falava cara a cara com Deus. Moisés era o homem que viu a sarça arder. Moisés era o homem que enfrentou o faraó. E quem que é Josué? Josué não é ninguém. Josué é o novo líder. Josué é o menino que cresceu ali debaixo das mãos de Moisés, mas é o jovem só, e tem gente muito mais velha e mais experiente ali no meio do povo. Mas agora foi entregue a liderança na mão de Josué. Mas esses homens aqui falam para Josué: pode, aonde você mandar a gente vai, o que você pedir para ser feito a gente vai fazer, basta que Deus esteja com você. Isso é entender que quando a gente tem alguém acima da gente, a gente tem que respeitar, independente da idade. Uma vez eu ouvi de um amigo pastor, e ele falou para mim que os muitos fios brancos na cabeça dele não impediam ele de me ouvir, e que ele aprendia comigo, enquanto eu achava que eu estava aprendendo muito com ele. Então era uma troca
constante, um ouvindo o outro, um ouvindo o outro, porque ele nunca teve o preconceito de olhar para mim e me ver menino, e eu nunca tive o preconceito de olhar para ele e falar, não, ele é velho, quadrado. Muito pelo contrário, um olhava o outro com respeito e sabia quem era o Deus que habitava dentro do outro. Quando a gente olha para a pessoa do nosso lado, a gente não pode medir ele pelo que ele veste, pela forma que ele anda, ou por o que ele representa quando eu vejo. Mas eu sempre tenho que ter respeito, eu tenho que buscar conhecer, eu tenho que saber quem são as pessoas. Existem pessoas na tua casa, existem pessoas do teu lado que você mal conhece. Existem pessoas que trabalham com você há anos e você não conhece. Se existe uma coisa que me mostra o sucesso da nossa vida como ministério, é que um conhece o outro. Às vezes até o olhar. Quando o Tiago olhou, eu falei, pronto, alguma coisa errada. E a porta tinha estourado. Então o fato de um conhecer muito bem o outro, um saber a capacidade do outro, um saber até onde vai o limite do outro, faz com que dê certo. Nós não somos da mesma igreja, e isso nunca nos impediu. Eu sou da igreja batista, o Rodolfo congrega na mesma igreja que eu, mas o baterista é da igreja evangélica Manaim, o tecladista é da Assembleia de Deus Missão, o vocalista é tecladista da igreja metodista. Glória a Deus. Cada um é de um lado, e de igrejas muito diferentes. E por que dá certo? Porque Deus é o mesmo. Glória a Deus. Porque o objetivo é o mesmo. Amém. Porque o céu é o mesmo. Amém. E quando a gente entende isso, a gente entende o valor de algumas daquelas palavras que o pastor mostrou: comunhão, unidade. A gente precisa trabalhar muito mais no nosso povo como massa, como um povo só, para entender o propósito, porque Deus enviou um filho. Ele não enviou um Jesus para cada povo, mas Ele enviou um filho, o único filho, para todo um povo. E é por isso que nós somos gratos a Ele. Muitas vezes eu estudando a Bíblia, e tentando entender e tentando compreender, e eu pensava assim: Deus, por que lá, quando eles vão pôr um nome em um filho, eles escolhem um nome de acordo com o momento que eles estão vivendo? Eles se preocupam com o significado do nome do filho, marcando uma parte da história deles. E aí me deu uma preocupação, e eu falei assim: vou procurar saber porque deve pesar na minha vida, ou de alguma forma influenciar a minha vida o nome que eu tenho. Eu passei a usar o sobrenome, porque Martinelli é o meu sobrenome. Mas quando a gente pegou a estrada, quando a gente começou a viajar, eu assumi o meu sobrenome, Martinelli. Eu falava disso hoje com o pai da Bárbara. Ele falou: mas por que você assumiu, né, se o seu nome é Zé Roberto? Por que não? Hoje vai estar aqui com a gente o Zé Roberto. Não, hoje vai estar aqui com a gente o Martinelli. Por que eu faço questão de ser chamado pelo meu sobrenome? Martinelli é o sobrenome paterno do meu pai. Martinelli chegou em mim de uma forma muito difícil, porque meu pai era um filho rejeitado. O pai dele, meu avô, descendente de italiano, ele rejeitou meu pai. E meu pai rejeitou a ele. E isso foi até chegar em mim. E eu também, até entender isso, eu rejeitava isso. Porque toda a família do lado do meu pai era muito próspera, era muito rica. E meu pai, no dia que aconteceu desse homem morrer, meu pai foi lá e falou: não quero nada. Nada do que vem desse homem eu quero. Mas vai melhorar? Não quero. Ele me rejeitou. O que eu queria era paternidade, ele não me deu. Então eu não quero nada que é dele. Quando chegou em mim, eu falei: não, eu vou assumir esse nome, porque eu sou o único neto homem que
esse sobrenome. E eu falei, não, eu vou manter esse sobrenome. Porque de alguma forma eu vou honrar esse sobrenome na minha família. No momento em que você começa a entender o porquê da tua vida, o propósito da tua caminhada, as coisas começam a ficar mais claras. Eu falo que para Deus existe um significado em cada número. Não é numerologia, irmão. Mas existe um significado para Deus em cada número. Do mesmo jeito que 3, Trindade é perfeição. 7, de alguma forma, também é perfeição. Número 4, pastor, ele tem algo a ver com a criação. A criação, ela está ligada de alguma forma ao número 4. E eu queria deixar aqui para você aqui, são 4 os elementos da terra, né? Terra, ar, água e fogo. São 4 os ventos que sopram o mundo todo. São 4 os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. São 4 os impérios descritos por Daniel. São 4 os evangelhos que registram o ministério de Jesus. São 4 os solos da parábola do semeador. E são 4 os aspectos do Apocalipse: a guerra, a fome, a doença e os terremotos. Nós precisamos entender que na nossa vida tudo tem um significado próprio. O problema é que a gente não descobriu o nosso significado. Às vezes a gente não descobriu o porquê da nossa vida. E um número assustador de pessoas em depressão existe justamente porque as pessoas se perdem sem saber quem são, por que são. E de forma insignificante, ela vai se trancando em quartos escuros, banheiros úmidos, camas lotadas de cobertores, e ela vai se matando primeiro emocionalmente, até o dia em que acontece o suicídio. Uma grande empresária em São Paulo, eu estou falando de grande empresário, não é de gente rica, não. Estou falando de empresários, de pessoas de um patamar que a gente não está acostumado a lidar. Pessoas que não andam de carro, eles vão de um canto a outro de helicóptero. Eles não enfrentam o trânsito de São Paulo. Eles vão trabalhar e voltam para casa de helicóptero. Eles têm helicom particular. E essa mulher, mesmo tendo tudo isso, um pastor amigo meu foi visitar ela e eles conversaram com ela e tudo mais. No final daquela conversa, ela falou assim: se o senhor não chega hoje aqui, eu estava preparando para me matar. E às vezes a gente pensa que se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver sucesso, se a gente tiver riqueza, a gente está feliz. E essa mulher não tinha tudo isso. Não existe muita gente famosa que você ouviu, saiu no jornal, saiu no site, que tinha dinheiro, que tinha fama, que tinha tudo isso, e se matou em remédio, se matou com um tiro na cabeça, se matou através de uma overdose. Porque a overdose de um artista, eu trabalhei 8 anos com música profissional. Eu tive desviado durante o tempo da igreja, 10 anos fora da igreja. Nesses 8 anos eu convivi com muita gente, né, famosa. E quando um famoso, né, sai no jornal, famoso morreu de overdose, ele não morreu porque aconteceu uma overdose. É porque ele quis se matar. Porque todo mundo sabe o seu limite com a droga. Não é que ele não sabia o limite dele, mas é porque ele foi usando até ultrapassar o seu limite e morrer. É que isso é suicídio. Essa semana a gente já tinha combinado, já tinha um tempo para estar aqui. E essa semana eu normal, né? A minha vida, só para quem não conhece, ela é um pouco regrada, um pouco limitada. Ministério 7AC significam 7 anos com Cristo, ou seja, eu vivi 7 anos doente, 7 anos sendo desenganado.
E aí depois desses 7 anos, eu passei por 2 transplantes de fígado, só que com um intervalo de 3 dias entre um e outro. E eu fiquei 3 dias aberto. O máximo que uma pessoa consegue ficar aberto dentro de uma sala de cirurgia é 24 horas. Depois disso ele morre. Mas eu fiquei 3 dias até a chegada do segundo órgão. E decorrente a tudo isso, a minha vida foi dada um cuidado especial e foi colocada uma data limite para mim. Essa data limite acaba agora, em maio do ano que vem. Maio do ano que vem eu completo 7 anos de transplante. Mas devido à quantidade de remédio, devido à quantidade de procedimentos, disso, daquilo, o meu corpo já tem 2 anos, ele responde a tudo isso. No início dos transplantes eu estava muito bem e era quase normal. Mas aí o tempo foi passando e tem 2 anos que eu passo muito mal. Todas as manhãs, praticamente a minha manhã, do momento que acordo até o meio-dia é só remédio. E durante a noite remédio. E várias situações. E aí acontece que o meu corpo já não aguenta mais remédio. Hoje, enquanto eu estava na casa da Bárbara, o pai dela, que também é pastor, o pastor Augusto, falou comigo assim: como você lida com isso? Eu falei que no começo me assustava. No começo realmente me assustava. Você ter um prazo de validade, você ter uma data para morrer, é algo que assusta inicialmente. Mas depois eu parei para analisar de uma outra forma e eu comecei a olhar e eu falei: todo mundo nasce para morrer. A única coisa que nós temos certo é que nós vamos morrer. E aí eu comecei a lidar com isso de uma forma positiva, ou seja, eu tenho tempo sobrando para aproveitar melhor o meu tempo. Aquelas pessoas que não sabem ou que não convivem com uma expectativa de vida baixa, eles gastam muito mais tempo no WhatsApp, eles gastam muito mais tempo no trabalho, eles gastam muito mais tempo com coisas que não valem a pena. Eu não, eu sei que eu tenho que aproveitar, porque existe um prazo. Eu estava fazendo um serviço para uma pessoa e ela falou: você pode vir hoje pela manhã? Eu falei: posso. Aí fui pela manhã, ajudei, falou: gostei. Você não pode vir toda manhã me ajudar a fazer? Eu falei: eu não abro mão do tempo que eu tenho com a minha filha. Minha filha tem 2 anos. Eu faço questão de acordar com ela, eu faço questão de trocar ela, de brincar com ela, de levar ela para a escola. Eu não abro mão disso, porque eu não sei até quando eu vou ter. Existem pessoas que esquecem esses momentos e morrem sem ter isso. Existem pessoas que vivem a vida em função de ganhar dinheiro e morrem sem poder gastar o dinheiro. Eu escutei também essa semana que o teu filho, ele não quer o presente caro, ele quer a tua presença. Ele não sabe o valor daquilo, ele sabe o valor que tem você sentar no chão e brincar com ele. Isso faz diferença para ele. Deus não faz questão que você esteja com uma roupa de 100, 200, 500 reais. Ele faz questão que você chegue no horário. Deus não quer a tua oração cheia de palavra rebuscada, cheia de coisa difícil. Deus quer a tua oração sincera. Deus não quer que você fale com Ele só quando você precisa, mas Ele quer ter intimidade com você. Eu aprendi que a minha oração ela não pode acontecer só quando em momentos programados. Vou dar um exemplo. A gente vai se tornando religioso porque a gente acostuma, acorda de manhã a hora, aí eu oro para comer, aí eu oro para dormir. Eu oro também quando eu chego na igreja, eu oro junto com o pastor no final do culto. Mas são momentos que foram programados. Eu descobri que Deus não quer isso de mim. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho que ter uma conversa com Deus em algum momento do meu dia.
Às vezes eu estou tomando banho e estou falando com Deus. Às vezes eu estou me preparando para deitar e eu estou falando com Deus. Essa semana eu estava meio sem tempo para Deus. Eu não tinha batido nenhum papo com Deus ainda. E eu ia pregar aqui hoje. Não tinha preparado a mensagem ainda. E vou pregar amanhã lá no meu bairro. E aí eu falei com Deus assim: Deus, terça-feira a Rose esteve em casa, né? Era o namorado, a gente conversou, aquela noite de calor e tal. Eu falei: rapaz, estou meio sem tempo, né? Nem preparei as mensagens ainda, nem vi as coisas ainda. Preciso arrumar um jeito, porque a mensagem uma é sábado, a outra é domingo. Isso na terça-feira. E aí, como estava muito calor, assim que eles foram embora, eu não sei se conseguiu reparar, mas eu uso quase uma armadura, né? Eu uso um colete, que é uma segunda pele, aí depois vem uma cinta toda cheia de ferro, né? Que é de lona, e depois uma outra cinta que também é de lona, que segura, que contém a minha cirurgia, porque desde a última vez que eu estive aqui ela abriu, ainda ficou muito maior. Hoje, se eu tirar aqui, ela vem mais ou menos aqui, isso está tudo preso aqui dentro, porque como a cirurgia foi muito grande e eles não fecharam, né, abriu e ficou 3 dias aberto, esses nervos, essas ligações, elas morreram. E aí quando fechou só a última camada de pele, que é a derma, e ela não aguentou e ela cedeu, né? E hoje todas as vísceras, tudo, bagunçou tudo. Tanto é que tudo dentro de você tem um lugar certinho. Ah, eu estou com dor de estômago, eu estou com rim. Em mim bagunçou um pouco, eu não sei onde eu estou sentindo dor, né? Mas com tudo isso eu estava com muito calor, eu falei, vou dar uma relaxada. E aí eu deitei e abri essas cintas. E fiquei deitado na minha cama, liguei o ventilador de teto. E deitei na minha cama e fiquei relaxado. E eu não tenho condições de levantar de frente. Então quando eu vou me levantar, principalmente se estiver sem tudo isso aqui, eu tenho que rolar da cama. E aí quando eu coloco essa perna no chão, eu meio que engatinhando, eu levanto. E aí eu consigo ficar de pé. Só que eu esqueci que eu tenho uma menininha de 2 anos que parece que está ligada no 220. E ela, na inocência dela, chegou na beirada da minha cama, e a cama tem um degrauzinho, ela apoiou o joelho num degrau e o cotovelo em cima da minha barriga para subir. Isso foi questão assim de 1 segundo. E naquilo eu já senti que alguma coisa ia dar errado. Eu falei, alguma coisa arrebentou, alguma coisa, deu algum problema aqui. Não é possível. E já gritei a mãe dela, minha esposa veio, pegou ela e tal. E na mesma hora já fez uma marca roxa, né? Porque é tudo sensível. Aqui de baixo, principalmente, fica todo o intestino grosso. E aí eu senti que alguma coisa tinha dado errado. E na mesma hora, assim, no mesmo instante, uma dor muscular que pegava as 2 pernas, da cintura para baixo. Uma febre instantânea. Já pedi para minha esposa, falei, mede minha febre, mede meu corpo, porque eu devo estar com febre, porque eu estou sentindo um calor que está insuportável. À noite está calor, mas piorou muito. E eu comecei a suar de pingar e tremer. E ela foi medir minha temperatura e falou assim, você está com 38,9. A gente tenta falar com a médica, porque só tem uma médica que me atende. E ela falou assim, vocês vão medir, vão controlar, não vai para o hospital agora, porque não vai adiantar nada, vai ser pior, porque a tua imunidade lá é pior. Vai controlando, tenta tomar um banho. Mas resumindo, eu fiquei assim, de terça para quarta, de quarta para quinta. Até pedir para a Rose, né? A Rose, vai orando aí que alguma coisa deu errado aqui.
E eu já estou acostumado a passar mal, já estou acostumado com muita coisa, mas isso é diferente. Isso aqui é novidade. E aí, essa situação toda, quando foi na quinta-feira, eu amanheci bom. Amanheci. Martinelli, o que você fez nesses 2 dias além de sentir dor? Nesses 2 dias eu tive muito tempo para Deus falar comigo. Eu preparei as 2 mensagens, a de hoje e a de amanhã. Nesses 2 dias eu tive 2 noites intermináveis para falar com Deus e Ele me mostrar o que eu tinha que falar, tanto aqui como na igreja que eu vou amanhã. Se a gente não tem tempo, Deus vai arrumar tempo. Eu vou fazer ultrassom ainda na segunda-feira, mas é a pedido da médica, porque para mim tudo isso foi só um meio de eu ter tempo para fazer aquilo para que eu fui chamado. Eu nunca me esqueço de algo que eu aprendi a respeito da cruz. A cruz, ela simbolizava vergonha, ela simbolizava castigo, né? Ela simbolizava tudo que era ruim, aquele símbolo de vergonha, no qual colocaram o Filho do meu Deus, hoje é o meu troféu. E também um símbolo que eu carrego de instrução dentro de mim, porque a cruz ela tem 4 pontas, e ela me lembra que existe a morte, existe a salvação. De um lado, um ladrão, existe um propósito, porque Jesus não perdeu tempo, até no momento final ele estava ganhando pessoas. Até no seu último dia você tem que ganhar pessoas. Se Ele é o meu modelo, se eu sou considerado cristão, eu tenho que seguir o exemplo dele. Então existe um propósito para mim, mas durante a vida toda eu vou caminhar com pessoas do meu lado, do meu outro lado, fazendo com que eu perca, né, o meu foco, com que eu mude o meu foco, o meu objetivo. Se de um lado existe um propósito, do outro lado existem pessoas que vão o tempo todo tentar te tirar do teu propósito, tentar te tirar daquilo que faz a tua vida ter sentido. E para que isso seja verdade na tua vida, eu quero pedir que você se coloque de pé agora.